Esse momento em que vocês estão, assim como eu, cuidando da sua saúde, da saúde da família de vocês, acompanhando as aulas aqui no canal. Nós trouxemos hoje mais uma aula sobre engenharia genética, especialmente sobre biotecnologia. Vamos falar, por exemplo, de uma prática bem antiga. Biotecnologia é quando se manipula, se usa organismos, né, para o desenvolvimento de produtos, né, de forma prática. E a engenharia genética é parte disso. Então vamos hoje ter mais ou menos o esclarecimento sobre esses dois termos. Primeiro, quando eu falo biotecnologia, eu estou falando de práticas muito antigas, de civilizações bem antigas já, toda vez que se faziam cruzamentos de animais em fazendas, para melhoramento de rebanho, para a produção de vinhos, né, quando eu tinha a utilização de micro-organismos produzindo vinhos, também produção de queijo. Então todas essas práticas são práticas muito antigas. Então isso é biotecnologia, quando eu uso organismos para produtos, para produção. Então uma parte mais moderna da biotecnologia se deu com o avanço da genética. Aí nós passamos a falar de engenharia genética. Você acompanha aí, nesse símbolo você vai ver que a biotecnologia trata-se de algo multidisciplinar. E essa vertente chamada de engenharia genética, ela se deu com o avanço dos conhecimentos genéticos, especialmente na década de 70. Então você tem a partir daí um desenvolvimento muito grande dessa técnica, de um conjunto de técnicas chamado de engenharia genética. Então nessa vertente é possível conhecer, analisar e manipular genes para fins produtivos. E essa técnica, por exemplo, a partir dela começaram a surgir muitas outras coisas dentro da biologia. Por exemplo, nós temos a partir da década de 70 o descobrimento das endonucleases, que são as enzimas de restrição. Essas enzimas são moléculas capazes de cortar o DNA em segmentos específicos, por exemplo, para isolar genes. Então nós temos a partir daí uma técnica que começa a ser uma grande ferramenta, né, da engenharia genética. Por exemplo, uma ferramenta para o que nós chamamos de DNA recombinante. Essa técnica do DNA recombinante e o DNA recombinante avançaram muito a partir daí. Então, o que seria DNA recombinante? DNA recombinante é quando eu tenho uma molécula de DNA resultado da união, da junção de segmentos de seres diferentes, inclusive de diferentes espécies. Então você tem a partir daí esse avanço. Na imagem você vai ver uma das utilizações disso, né? Você tem um plasmídio, que é uma molécula de DNA. É uma pequena molécula de DNA circular. Essa molécula é presente em bactérias, em algumas bactérias. Geralmente o plasmídio está envolvido com a resistência das bactérias a algumas substâncias antibióticas. É o que se sabe geralmente dele, né? Que nós temos mais assim falado, mas ele pode ter outras importâncias também. Uma coisa interessante sobre ele é que ele é uma molécula autorreplicante, ou seja, ele não precisa que o DNA da bactéria se duplique para que ele se duplique. Então ele pode se replicar várias vezes. Então essa é uma coisa importante. O plasmídio, por ser um DNA simples, do tipo circular, e ele com bastante facilidade de receber genes inclusive de outras bactérias. O que nós, na biologia, percebemos é que ele era capaz de recombinar genes. Então, o que acontece? A partir daí, ele passa a ser um instrumento utilizado para fazer cópias de genes, que nós chamamos de, vamos dizer assim, clonagem de genes, a clonagem gênica. Então, o plasmídio ele passou a ser uma ferramenta importantíssima da engenharia genética. O que seria uma molécula de DNA recombinante? É quando, se eu conseguir, num plasmídio, inserir genes de outro organismo, e até mesmo de outra bactéria, esse plasmídio vai ser uma molécula de DNA recombinante a partir daí. Então, essa técnica, a partir da descoberta dela e da utilização, ela passou a ser uma grande ferramenta na biotecnologia. Outra coisa importante, né? Nós temos também um avanço nesse momento, né? Ainda há décadas atrás, do chamado Projeto Genoma. O Projeto Genoma
É um projeto que visava mapear, conhecer todo o genoma de alguns organismos. Então foi realizado em bactérias, foi realizado em alguns animais. Então ele começou a ser, e aí veio aquele grande sonho de fazer o genoma, né, completo humano, né, fazer o mapeamento dele, o projeto de mapeamento, sequenciamento do genoma humano, para identificação de genes, para mapeamento genético, para muitas utilidades. Também houve algumas polêmicas sobre isso, como esses dados seriam utilizados, né? Como se as empresas de seguro, se elas teriam acesso para selecionar funcionários, né, a partir desses conhecimentos. Então gerou, né, e gera até hoje muita polêmica. Mas então o que nós precisamos saber da importância desses projetos, desse conhecimento para as técnicas e o que foi produzido até hoje pela engenharia genética. Um exemplo, nós temos também, como eu já falei, a clonagem de genes, que foi utilizado algumas ferramentas para isso, como eu falei, né? A técnica do DNA recombinante possibilitou isso, a utilização de plasmídios. Nós temos também a utilização de alguns vetores, que é o caso do plasmídio, que pode ser um vetor, mas também do bacteriófago, né? Aí você vai ver a imagem dele melhor no slide. O bacteriófago, importante nessa técnica. Então, uma verdadeira introdução sobre isso, né, é a gente perceber a importância da engenharia genética na produção de substâncias para a saúde humana. Por exemplo, de alguns anticorpos de alta pureza, né, você vai ver no seu material, você vai ver nos livros de biologia, alguns anticorpos são produzidos a partir da engenharia genética. Outra coisa importante também são os exames, né, como o exame para a identificação do coronavírus, né? Você tem acompanhado no dia a dia aí as notícias e tem ouvido falar que o mais eficiente é o exame de PCR, né? Uma técnica da engenharia genética, reação em cadeia da polimerase, que é muito mais preciso o exame de PCR. Então você tem acompanhado isso. Técnicas como essa, técnicas como a produção de vacinas, como se você assiste um documentário, por exemplo, o documentário Pandemia, aí você vê que eles estão estudando a produção de uma vacina que possa atuar para imunizar contra vários tipos de vírus influenza. Então, essas técnicas, elas envolvem bastante conhecimento aí na engenharia genética. Então, são técnicas precisas que podem ajudar muito. Também no tratamento e na identificação de tipos de câncer, até com prevenção. Então, a engenharia genética ela pode possibilitar esse tipo de facilitação, né, até para a saúde humana. Outra coisa, nós já temos produtos que são bem antigos, né, como a insulina, né, a insulina que pode amenizar o sofrimento e também ajudar no tratamento de várias pessoas que sofrem de diabetes. Elas são produzidas em bactérias, né, que foram modificadas geneticamente e são chamadas de bioreatores, né, são indústrias em micro-organismos. Elas produzem, além da insulina, também o hormônio do crescimento e tem ajudado no tratamento de várias pessoas aí no mundo todo que precisam desses hormônios. Outra coisa importante também, você vê que é produzido o fator 8 da coagulação, o fator responsável pela coagulação sanguínea, que as pessoas que sofrem da doença hemofilia, que é uma herança ligada ao sexo, as pessoas não produzem e têm uma tendência a ter hemorragias. Então, com a descoberta, né, e com a utilização dessas técnicas, pode amenizar e tratar muitas pessoas aí de doença. Então, aí nós temos uma boa visão geral assim, da importância da engenharia genética. Outra coisa interessante, como eu falei no início, esse grande impulso, né, da engenharia genética se deu a partir da descoberta das endonucleases, as enzimas de restrição. Elas são chamadas também de tesoura molecular. Então, a partir daí, quando você ouve falar nos comandos das questões, tesoura molecular, endonuclease ou enzima de restrição, trata-se da mesma coisa. É uma espécie de tesoura molecular capaz de cortar a molécula de DNA em pontos específicos. Essa é uma das coisas mais importantes aí a nível de prova, que já foi muito cobrada e continua sendo bem atual. Uma outra coisa, né, a utilização do plasmídio, como eu falei, plasmídio, repetindo, é uma molécula de DNA extracromossômico presente em alguns tipos de bactérias
Ele é uma molécula pequena, né, e que já foi constatado que facilmente é possível inserir DNA, inclusive de outra natureza, nessa molécula. Essas moléculas resultantes, né, são DNA recombinante, né? E como eu falei para você, o organismo portador desse tipo de DNA é um organismo geneticamente modificado. Dentre os organismos geneticamente modificados amplamente conhecidos, como eu já citei alguns aí, como as bactérias que produzem insulina, que produzem hormônio do crescimento, temos também os organismos chamados transgênicos. Organismos transgênicos, tão falados, né, e tão importantes a nível de prova também. Eles são organismos geneticamente modificados que geralmente têm como, na sua técnica, melhoramento genético, introdução de genes capazes de conferir para eles resistência a pragas, melhor, vamos dizer, desenvolvimento em relação ao clima, porte físico, tamanho de fruto. São várias características aí que podem ser modificadas nas plantas, né? Então são plantas transgênicas que podem ser modificadas em vários aspectos. E isso tudo tem realmente sido um sucesso no mundo, ou seja, soja e trigo e muitos outros produtos, né, que você vai nas prateleiras do mercado e vai encontrar esse símbolozinho que você vê no slide, esse símbolozinho aí amarelo, esse T, ele indica produto modificado geneticamente, ou seja, um produto transgênico. Nesse caso, você vai perceber que sobre esse tema, existe muita polêmica. Existem argumentos favoráveis. Por exemplo, né, quais são os argumentos principais favoráveis? O aumento da produção no mundo todo. O transgênico iria significar um aumento da produção em todo o mundo e poderia isso ajudar a conter, inclusive, a fome. Outra coisa, né, a redução do uso de agrotóxicos com plantas mais resistentes. Essa seria também uma outra vantagem, né, um outro argumento favorável. E a melhora na nutrição, porque é possível selecionar, inclusive, como as plantas vão reter alguns minerais e algumas vitaminas, ou até aumentar a produção de uma vitamina em um determinado fruto ou um outro vegetal. Então você tem a partir daí argumentos favoráveis, mas também existem muitos argumentos contrários. E, por exemplo, né, uma das coisas seria o impacto ecológico, que não se pode medir ainda, né? Não se tem uma noção exata de quanto que isso vai impactar a natureza, com a mistura de genes com espécies próximas, ou mesmo a transferência de genes que conferem resistência para ervas daninhas, ou para adaptação melhor à temperatura para plantas exóticas, né? E também o risco para a saúde humana, na questão das alergias, né? de alguma irritação de algum gene presente. Por exemplo, se uma planta tiver um gene de um animal que a pessoa é alérgico ou coisas desse tipo, então poderia trazer uma reação perigosa. Então são muitos argumentos, né? E também existe o perigo de um gene de resistência vir a ser incorporado por uma bactéria, por exemplo. Então existem muitos argumentos, tanto favoráveis quanto os contrários. O importante de você é saber conhecer os argumentos, inclusive com os seus conhecimentos, poder até opinar o que seria, né, mais viável com relação a esse tema. Outro tema também muito importante seria a terapia gênica. A terapia gênica, ela consiste em um conjunto de técnicas que levariam uma pessoa a ser tratado com genes para reparar alguma tendência genética para uma doença, ou mesmo uma doença genética. A pessoa nasceu com um gene que não sintetiza, não produz a insulina, por exemplo, o hormônio responsável pela retirada do excesso de glicose do sangue. Então essa pessoa é o que nós chamamos diabético do tipo 1. Então ela já tem uma propensão genética para não produzir esse hormônio. Com a terapia gênica, essa pessoa poderia receber o gene, né, injeções ou comprimidos genéticos, né, que a gente iria chamar, seria assim, como se fosse a pessoa receber aquele gene para poder compensar, ou seja, poder reparar a ausência do dele e poder com isso produzir normalmente a insulina. Isso é um sonho ainda,
né? Mas já tem muita pesquisa nesse sentido, para várias doenças, não só para diabetes, como eu falei, é só um exemplo. Mas já é uma técnica, já é uma realidade, o estudo e também o desenvolvimento. E em breve nós vamos ter muita novidade nesse sentido. Continue estudando, continue, quem sabe, você não pode ser também uma pessoa a desenvolver uma técnica nova ou mesmo um produto novo. Continue estudando, continue resolvendo seus exercícios aí no portal, e acompanhando as aulas aqui no canal, e se você gostar, não esquece de dar sua curtida lá. Valeu!